Ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça, acompanhado de Suas Excelências os senhores Ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e anfitrião do evento, Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, Ministro de Estado Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministro de Estado General Fernando Azevedo e Silva, do Ministério da Defesa, e doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece a presença de Suas Excelências os senhores presidente do Superior Tribunal de Justiça e anfitrião do evento, Ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros desta Corte. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, na pessoa de quem são cumprimentados os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, do Superior Tribunal Militar, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquela Corte, Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquela Corte, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Ministro de Estado da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes e membros das associações. Presidente do Grupo Record, Dr. Luiz Cláudio Costa, na pessoa de quem são cumprimentados os diretores do Grupo Record e da Record Brasília. Presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, Dr. Márcio Novaes. Senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores membros da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, senhores advogados, senhores palestrantes, profissionais de imprensa, senhores servidores, senhoras e senhores. Para a abertura do seminário, tem a palavra o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o nosso presidente e presidente da mesa, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Em nome dele, cumprimento todos os membros aqui do CNJ presentes. Da mesma forma, uma alegria estar, né, porque é o nosso anfitrião, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, também em nome dele e em nome do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, cumprimento todos os membros do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento o ministro do Estado, o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, e o general Fernando Azevedo e Silva, ministro do Estado da Defesa, em nome dele, cumprimentando todas as autoridades do Poder Executivo. Doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, em seu nome, cumprimento os membros do Ministério Público, senhores, senhoras, amigos aqui presentes. Eu, em rápidas palavras, quero, na verdade, fazer um agradecimento e ressaltar uma questão que acho importantíssima. O agradecimento é ao presidente Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que eu diria, não a partir de ter assumido, antes já da sua assunção ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, chefe do Poder Judiciário, já havia mostrado a sua preocupação e a importância do Poder Judiciário entrar e tratar também do tema da segurança pública. Assim que assumiu, eu diria de forma inovadora, pela primeira vez, no CNJ foi montada uma comissão
uma comissão para tratar da questão de segurança pública, obviamente, do ponto de vista do judiciário e a relação do Poder Judiciário com os outros órgãos de Estado, e tive o prazer de ser convidado pelo ministro Dias Toffoli para presidir essa comissão. Então, a primeira palavra é de agradecimento. Esse evento é o resultado de várias reuniões, várias análises já feitas, para que nós possamos seguir nesse estudo e, mais importante, na implantação de um projeto de segurança do Judiciário, em que o Judiciário possa colaborar dentro, obviamente, das suas competências e atribuições. E o segundo ponto essencial é exatamente esse. Não há segurança pública em nenhum lugar do mundo onde não houver uma participação efetiva do Poder Judiciário. Obviamente que o Poder Judiciário não é a polícia, o Poder Judiciário não faz o papel de polícia, não faz o papel de Ministério Público, mas o Poder Judiciário, ele dita os rumos da justiça criminal. É por isso que é importante, e falo com a absoluta tranquilidade de quem já defendia isso em 1991, como promotor de justiça. A necessidade da aproximação maior de instrumentos legais, processuais, administrativos, de inteligência, de garantia de segurança do próprio magistrado, melhores instrumentos para que o trabalho da justiça criminal se aproxime mais dos órgãos de segurança e que nós, do Poder Judiciário, possamos contribuir para uma melhoria, não só com alterações legislativas, não só com alterações procedimentais, mas com uma alteração da própria mentalidade, com uma união de esforços. Eu já há bastante tempo venho tratando desse assunto e vários dos magistrados e magistradas que aqui estão, várias vezes já conversamos sobre essa questão, já nos reunimos em fóruns sobre segurança, e o Poder Judiciário tem uma grande contribuição a dar, mais uma grande contribuição a dar, tratando desses temas, unindo esforços. O painel primeiro será exatamente sobre inteligência. Qual é o órgão maior depositário de informações criminais do Brasil? Qual o órgão que recebe os processos, recebe as informações da polícia, recebe as informações do Poder Executivo, do Ministério Público, e precisa uma forma de canalizar isso, de trocar essas informações preventiva e repressivamente. Então, hoje, aqui, a partir de hoje e amanhã, nós vamos tratar desses assuntos importantíssimos, da pauta interna do Poder Judiciário, a garantia de uma maior segurança também para os magistrados poderem combater a criminalidade organizada, e uma pauta externa de relacionamento no sentido de aproximação, cada órgão, obviamente, dentro das suas funções, mas uma otimização das competências constitucionais do Poder Judiciário em prol da melhoria da segurança pública. Tenho certeza e espero que assim seja, que todos, as senhoras e os senhores, possam contribuir com ideias nessa troca de experiências. E agradeço aqui também, em nome do ministro Moro, que também participará do primeiro painel, a todos os painelistas, todos aqueles que atenderam ao nosso convite para poderem aqui trocar informações, trocar experiências. Muito obrigado e bom evento a todos. Tem a palavra, como anfitrião do evento, o ministro João Otávio de Noronha. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, senhor ministro Alexandre Moraes, também ministro da Suprema Corte, ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, ministro do Estado da Justiça, doutor Sérgio Moro,
o senhor ministro do Estado de Defesa, general Fernando Azevedo da Silva, a senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, meus distintos igualmente a todos os magistrados, integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública, senhoras advogados, ilustres palestrantes. É um prazer enorme receber o Conselho Nacional de Justiça na nossa sede, na sede do Superior Tribunal de Justiça, principalmente para discutir um termo de tamanha relevância como a segurança pública. E mais importante, agora não se discute somente a segurança pública, mas a inserção, a participação do judiciário conjunta na política de segurança pública nacional. De nada adianta se formular políticas públicas se o judiciário, no seu julgamento, nas suas considerações, não concretizá-las também como se faz necessário. Por isso, eu parabenizo o ministro Toffoli, o Conselho Nacional de Justiça, pela organização desse evento, coordenado também pelo ministro Alexandre Moraes, e dizer do prazer, do nosso prazer, de receber todos vocês, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, vocês, todos os integrantes da sociedade civil, militar, aqui nas dependências da nossa casa. Eu desejo que o evento seja como promete, um sucesso. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também coordenador deste grande seminário, senhora Procuradora-Geral da República, em seu nome também eu estou saudando todo o Ministério Público Federal e Estadual, doutora Raquel Dodge, senhor ministro de Estado da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, em seu nome eu estou saudando todas as autoridades militares, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, advogados, membros do Ministério Público e, em especial, ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em nome do ministro João Otávio de Noronha, está sendo saudado todos os ministros do STJ, do Superior Tribunal Militar e dos demais tribunais que se encontram presentes também neste evento e do Tribunal Superior do Trabalho. Senhoras e senhores, eu inicio as minhas palavras trazendo um grande ensinamento. Provérbios 21, 21. Diz o seguinte: quem segue a justiça e a bondade encontra vida, justiça e honra. É com muita alegria que participo hoje do seminário Política Judiciária e Segurança Pública, que durante 2 dias reunirá alguns dos mais importantes agentes públicos ligados a este tema tão caro para a população brasileira, discutindo questões como atividades de inteligência, cooperações nacionais e internacionais, recuperação de ativos, varas, colegiados, prescrição e impunidade e eficiência decisória em prol da segurança pública. A programação do evento, seja pela importância dos temas, seja pela qualificação dos painelistas, deixa claro que a intenção deste seminário é a de contribuir, sim, para que o Poder Judiciário cada vez mais possa se aproximar do papel de garantidor dos direitos fundamentais
que lhe foi confiado pela Carta da República Federativa do Brasil, uma vez que a segurança está expressamente prevista no rol dos direitos sociais previsto no artigo 6º da nossa Carta Magna. Por isso é que a visão tradicional do juiz, como garantidor de direitos e liberdades individuais, se mostra insuficiente para responder às demandas que o judiciário deve responder num Estado constitucional, onde os direitos fundamentais incluem tanto as liberdades públicas como os direitos sociais, o que exige dos juízes uma atuação que não mais pode ser reduzida à mera declaração, de qual o direito aplicável para a solução de um conflito interindividual requer rapidez, requer, sobretudo, sensibilidade e distribuição da verdadeira justiça. De fato, a mudança do modelo do Estado de Direito para o modelo do Estado constitucional provocou uma alteração também na função do juiz, que nas democracias modernas passou a ser responsável não só pela tradicional tarefa de assegurar que o exercício dos poderes públicos se dê de forma ou de acordo com a lei, mas também assumindo a posição de garantidor dos direitos fundamentais. A jurisdição penal, como sabemos, portanto, deve ser exercida de forma a possibilitar que a busca por eficiência na utilização dos meios à disposição da persecução penal seja feita em estrita consonância com os direitos dos acusados, o que, sem dúvida, é um enorme desafio que se impõe ao Poder Judiciário no limiar do século XXI, tempo em que a própria natureza do direito penal vem passando por muitas mudanças. A reação mais comum à expansão do direito penal tem sido a de denúncia de seu caráter político e manipulador. Entretanto, se por um lado é inegável a existência de que uma cada vez maior pressão midiática pelo endurecimento do direito penal, por outro lado, é evidente que há outros fatores sociais reais e pungentes que reclamam a expansão do direito penal a campos que antes lhe eram estranhos. Também acrescento aos senhores que, nesse aspecto, acredito que não podem os operadores do direito se limitarem a adotar uma postura de rejeição genérica dessa expansão, rotulando-a de irracional. Na verdade, é preciso reconhecer que ainda temos inúmeros problemas nessa seara. Por isso é preciso discutir as políticas judiciárias de segurança pública com atenção e profundidade devidas, no intuito de cada vez mais aproximar o judiciário que temos daquele que queremos e que a população espera. Por isso, com razão, realçou o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em uma de suas orações, dizendo a necessidade, diz o ministro Toffoli, de celebração de um grande pacto entre os poderes da República, que, adotando o diálogo e ação coordenada, possa, com absoluta prioridade, enfrentar os problemas da segurança pública, sempre em favor da coletividade brasileira. Desejo a todos um evento produtivo e exitoso, que ajude a tornar o Poder Judiciário brasileiro, sob o comando seguro do ministro Toffoli, um instrumento de fortalecimento da cidadania e dos direitos fundamentais do homem. Magistratura forte, cidadania respeitada. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Raquel Dodge. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, os senhores painelistas e todos da audiência, na pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli. O chamado feito pelo ministro Dias Toffoli e pelos organizadores deste evento, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para este seminário,
realça um tema essencial para os brasileiros: segurança pública. Trata-se tanto de caminhar seguro pelas ruas, como confiar na autoridade policial, em desconstituir facções prisionais, quanto morar seguro ao final da barragem de rejeitos minerários. Permitam-me uma nota. Hoje, completa-se um mês do desastre de Brumadinho e muitos cidadãos temem por suas vidas, aguardam das autoridades a confirmação sobre o risco de rompimento de novas barragens, clamam pela recuperação dos desaparecidos, por recomposição dos danos e reparação das vítimas. Esta é uma oportunidade para reflexão sobre segurança pública, seu conceito e as políticas necessárias para garanti-la, porque aproxima nossas instituições com foco em providências necessárias para alcançá-la. Há muito vem se aprofundando a insegurança pública no Brasil. Com ela, cresce a expectativa por soluções, vez que os indicadores de mortes violentas e de corrupção realçam a dificuldade de enfrentar este problema. Algumas soluções são esperadas do Congresso Nacional, sobretudo as que tornam mais célere e efetiva a entrega da prestação jurisdicional. Os autores de crimes violentos devem ser efetivamente punidos, de preferência em data próxima à do crime. As prisões precisam ser lugar de reabilitação e não de prática de novos crimes. A corrupção precisa ser desestimulada por punições severas. Outras soluções dependem do gestor público e estão diretamente relacionadas ao desenho, ao financiamento e à execução de políticas públicas, ou seja, de medidas necessárias para aplicar a Constituição e a lei vigentes. Muitos diagnósticos feitos pelo poder público, por instituições da sociedade civil e pela academia oferecem dados para a boa gestão da segurança pública. É fundamental, por isso, que o Estado brasileiro, e notadamente as instituições do sistema de justiça, que tem tantos representantes aqui presentes, observem princípios constitucionais que regulam a segurança pública, que seja rigoroso e, ao mesmo tempo, cioso do respeito à dignidade humana, que incorpore tecnologias para o sucesso das investigações e, sobretudo, que trate a segurança pública como prioridade e como norte a ser perseguido em várias frentes e por todos os atores que integram o sistema de justiça. A nossa Constituição clama por um padrão de segurança eficaz, democrático e comprometido com o respeito aos direitos de todos. Que este seminário contribua para uma gestão mais eficiente da segurança pública no Brasil. Parabéns aos organizadores e muito obrigada. Para encerrar esta solenidade de abertura, fará uso da palavra o ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todos. Saúdo o ministro João Otávio de Noronha, querido ministro Humberto, ministro Alexandre, o Sérgio Moro, ministro Fernando, procuradora-geral. Eu sempre digo que nós temos que diminuir essa nominata que nós fazemos, porque, às vezes, se a gente somar todo mundo cumprimentando todas as autoridades presentes, a gente já perde 1 hora do evento. Então, sintam-se todos cumprimentados, agradecendo a presença de todos. Nós temos aqui reunidos magistratura da primeira instância, passando pelos tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal Federal, da mesma forma advogados, promotores, Poder Executivo, vários agentes e várias instituições do Poder Executivo também aqui presentes, a quem agradeço e saúdo a todos. O sistema de segurança, ele passa
obviamente, pelo sistema de justiça. A segurança vai desde a prevenção até a ressocialização. E nesse processo todo, o Judiciário está presente, seja como supervisor dos inquéritos, seja depois como o fiscal, o corregedor dos presídios e trabalhando a reinserção. Então, em todos esses processos, o Poder Judiciário se faz presente e necessário. E também há um outro foco que nós temos que ter presente, que este grupo também está objetivando, que é a segurança dos magistrados e uma inteligência em defesa do Poder Judiciário, de forma a nos inserirmos no Sistema Brasileiro de Inteligência, no SISBIM. Hoje, o Judiciário não está integrado ao SISBIM e é necessário que nós façamos essa integração para que possam aqueles que atuam principalmente nas áreas relativas a combate a crime organizado, questões que envolvem riscos diretos à pessoa e às famílias dos magistrados, nós também estamos atentos e ter uma política de proteção à pessoa da autoridade que está trabalhando no combate à criminalidade em nosso país. A temática a ser discutida no presente seminário consubstancia um dos assuntos mais relevantes e urgentes do nosso país. Os graves problemas de segurança pública enfrentados pelos brasileiros afligem e permeiam todos os estratos da sociedade. Corroboram essa constatação a recorrência do tópico nos jornais, programas, as diversas alterações legislativas em andamento ou recentemente aprovadas, voltadas a dar uma possível solução para tão grave problema. E o próprio processo eleitoral do ano passado, seja para o Legislativo, seja para o Executivo, a questão da segurança pública foi um dos principais temas das respectivas campanhas. O Poder Judiciário não podia e não poderia ficar indiferente a tal quadro. Cabe também a nós, magistrados, bem como às funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada, atuar para garantir a segurança pública e promover a pacificação social. Foi com o intuito de proceder à elaboração de estudos e à indicação de políticas sobre eficiência judicial e melhoria da segurança pública que criamos, no ano passado, logo que assumimos a presidência do CNJ, um grupo de trabalho coordenado pelo colega aqui presente, ministro Alexandre de Moraes, com toda a sua experiência, de quem foi secretário da Segurança do maior estado do país, de quem foi ministro da Justiça. Não haveria uma pessoa mais talhada dentro da magistratura para estar à frente deste grupo de trabalho. Agradeço Sua Excelência. Desde antes de tomar posse, já havia, como ele disse, conversado com ele da ideia da criação desse grupo e da possibilidade dele vir a ser o nosso coordenador. Dos trabalhos e discussões ocorridos nesse grupo no ano passado, nasceu o presente seminário, cujo objetivo é possibilitar um momento de debates, de afloração de ideias e, ao cabo, também um momento de preparação para algo maior, a construção de um plano eficiente e aperfeiçoado de atuação do Poder Judiciário na seara da segurança pública. Esse plano buscará contemplar as necessidades e experiências de todos os atores envolvidos, desde a vítima até o magistrado, passando, é claro, pela sociedade brasileira e o que ela espera e precisa de seus líderes e gestores. Importa assinalar que, nessa busca por soluções na área da segurança pública, determinadas temáticas se mostram mais relevantes. Destaco os trabalhos na área de inteligência, como já falei, sobretudo no âmbito dos presídios, as cooperações nacionais e internacionais para a recuperação de ativos e cumprimento de decisões judiciais, as iniciativas para o combate a organizações criminosas e também o tão em voga plea bargain. Não por acaso, todos esses temas foram contemplados e serão discutidos ao longo desta tarde. Feitas tais considerações, registro que, ainda que o foco dos debates seja a contribuição que o Judiciário pode oferecer para a melhoria da segurança pública,
O sucesso destes objetivos não depende, evidentemente, apenas e tão somente do Poder Judiciário. Tenho reiteradamente salientado a imprescindibilidade da celebração de um pacto entre os poderes da República com vistas a enfrentar desafios nacionais. Entre estes, a segurança pública. Não por acaso, entre os distintos painelistas a se apresentarem na sequência, contamos com nomes de destaques do Poder Executivo e da sociedade civil. É necessário construir pontes, e é movido por esse intuito que estamos reunidos aqui hoje, decididos a constituir uma rede de cooperação, trocar conhecimentos, planejar em conjunto e atuar de forma coordenada para alcançarmos uma sociedade mais segura e justa. Desejo a todos um excelente e proveitoso seminário. Espero que, ao fim desta promissora experiência, saiamos mais esclarecidos e conscientes das possibilidades de sucesso de cada uma das ideias que serão colocadas logo mais, bem como do que deve e precisa ser melhorado. Estou certo de que o resultado será profícuo e o futuro auspicioso. Tenham todos um excelente seminário. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta solenidade de abertura. Neste momento, desfaz-se a mesa e, em instantes, será dada continuidade à programação.